questão 19 diz que um canhão atira um projétil com velocidade de 400 raiz de 2 metros por segundo, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. No ponto mais alto da trajetória, o projétil explode em 2 fragmentos de massas iguais. Que começo bacana, né? Um fragmento cuja velocidade imediatamente após a explosão é zero cai verticalmente, desprezando a resistência do ar e supondo que o terreno seja plano, a distância do canhão ao ponto em que cairá o outro fragmento é. Vamos começar, né? Bom, então tá. A velocidade inicial é esse 400 raiz de 2, que forma um ângulo de 45 com a horizontal. Que legal, né? Que oportunidade para revisar conteúdos anteriores, hein? Uma oportunidade melhor do que essa não existe, né? Então, o que eu farei aqui? Eu vou ter que decompor, na verdade, esse vetor velocidade aí. Se ele deixar eu apagar as coisas, mas pelo visto ele não está deixando dar o Ctrl Z. Ele não quer, né? Tá. Vamos lá. Velocidade inicial tá aqui. Daí, a gente vai ter as componentes dela, né? Uma horizontal e uma componente vertical dessa velocidade. Ai, cara, o que mais que eu tenho que considerar aqui? Muitas coisas, né, de fato. Então aqui ela vai fazer um ângulo de 45 com horizontal. Caramba, por que tinha que começar o vídeo com uma questão tão divertida, né? Mas é assim a vida, né, cara? Vamos chamar isso aqui de V. Nem sei se eu chamo de V. É, fica assim, tá? Então aqui seria o nosso Vx e o nosso Vy lá. Só que eu tô me perguntando, se é para desconsiderar atrito, eu não poderia usar a conservação da energia também? Não sei, tá? Vamos começar em algum canto. Por quê? Porque o projétil vai ser lançado, ele vai chegar até a altura máxima dele, que seria mais ou menos por aqui assim. E aí aqui onde ocorre a explosão, em duas partes. Uma vai ser projetada já direto aqui para o solo e a outra parte vai ir para algum canto, né? Nesse ponto aqui mais alto, a velocidade vertical, no caso, seria zero aqui quando chegou nesse momento, né? A gente teria só uma velocidade horizontal. Então existe uma quantidade de movimento inicial quando a gente for observar isso daqui, né? Porque a gente está lidando com essa velocidade, que seria o nosso Vx. Certamente, quantidade de movimento inicial ali, mas é uma maravilha, né, cara? Ele quer essa distância. Ai, ai, tá. Após a explosão é zero, cai. Aham. Então vamos lá, né? Está desconsiderando atrito e tal, então a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial, certo? E eu tô botando entre aspas porque é os vetores, né? A gente tá, em vez de botar a setinha em cima que demora muito, eu boto entre aspas aí, daí tu tá enxergando uma setinha em cima do que aqui. E é isso aí que importa. Muito bem. Então, a quantidade de movimento final, vamos lá. A gente tem as duas massas aí, vai quebrar no meio, né? Então seria m sobre 2 vezes a velocidade do primeiro projétil, que eu vou chamar de V1 aqui, tá? Mais o m sobre 2 vezes o V2. E aí é que tá a situação, porque um deles vai ser zero, né? Um dos pedaços, a velocidade imediatamente ali tornou-se zero,
certo? Isso aqui é a quantidade de movimento final, quantidade de movimento inicial. A gente vai ter a massa toda vezes a velocidade inicial naquele momento lá, que é só velocidade horizontal, não tem velocidade vertical no ponto mais alto da trajetória. Então seria o Vx aqui basicamente, né? Só que a gente vai considerar. Tudo bem, então tem que existir essa igualdade entre vetores aí. Vamos apagar o nosso M aqui. Próxima consideração. A velocidade... isso aqui é sobre 2 também, está esquecendo o básico aqui. Um dos projéteis vai ter velocidade 0. Então, ele vai... Calma lá. Desprezando a resistência do ar, tá. Cadê a parte ali de novo? Porque eu sempre tenho dificuldade nessas coisas básicas, né? Tá, no ponto mais alto da trajetória, o projétil explode em 2 fragmentos de massas iguais. Um fragmento cuja velocidade imediatamente após a explosão é 0, cai verticalmente, desprezando a resistência do ar. Tá, velocidade é 0. Então vou considerar que o V2, então a velocidade é 0. Pronto. Então a gente vai ficar com o nosso V1 aqui, sobre 2 é igual a Vx. Portanto, a velocidade do projétil lá do outro, né, que a gente está considerando o nosso V1 aqui, vai ser igual a 2 vezes o Vx. Certo? É isso aqui que a gente tem. Isso é bom? Isso é ruim? É tranquilíssimo, eu acho. Então, o que a gente tem para considerar? Nessa situação, então, velocidades aqui. Que beleza. Do outro projétil, pera lá. Acho que já tá com a coisinha aqui. Tá. Então vamos considerar o outro pedacinho que não caiu ali, que agora a velocidade dele, nesse momento aí depois da explosão, é 2 vezes o Vx, tá? Então seria uma coisa desse tipo aqui, certo? O Vx está aqui. Seria maior, mas não importa, tá? Então a gente sabe que a velocidade dele é essa. E aí só tem que saber que agora ele vai começar a cair e vai continuar se deslocando para a direita. Então tem que saber a distância percorrida. O que é uma beleza, né? Uma maravilha. Ai, ai. Primeiro porque eu tenho que... Caramba, eu vou ter que ver qual é que foi a distância percorrida até aqui. E depois o resto, tá? Então vamos começar pela parte divertida. Vamos encontrar o que seria o nosso Vx aí em módulo nessa velocidade. E o nosso Vx vai ser o V vezes o seno. Não, Vx é V cosseno de 45 graus. Tá. Tá ótimo. Então, já é um começo, né? Já é um excelente começo. Certo. Eu tenho mais alguma coisa? Eu tenho a velocidade inicial só para saber. Seria bom saber se eu tenho. O ângulo... eu não anotei, tá? Perdão, eu não anotei o V. O V é 400 raiz de 2. Deveria ter anotado. Com essa informação aqui a gente tem muita coisa, né? Então vamos lá. O Vx vai ser esse tal 400 aí raiz de 2 vezes cosseno de 45, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Tudo bem? Então se a gente pegar isso daqui,
e considerar que a gente só tem esse 2 aqui no denominador e o resto é tudo numerador, então 400 dividido por 2 é 200. É isso que eu odeio isso, cara, de ficar abrindo as equações. As equações não, esses pedacinhos de coisa aqui. Tá, e raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é 2. Então 2 vezes 200 é 400. Montou muita coisa no final das contas. Vou botar um 4 aqui de novo, tá? Então Vx é 400 metros por segundo. A gente sabe que a velocidade do pedaço do projétil que vai continuar o movimento lá, ela vai ser 2 vezes o Vx. Então o nosso V1 aqui em módulo vai ser 800 metros a cada segundo. Tudo bem, eu preciso do tempo de queda, né? Além de tudo, eu preciso disso. Não, na verdade, eu preciso do tempo que ele levou para subir e chegar até o topo da coisa. E aí eu vou ter... Caramba, eu tenho muita coisa a considerar, né, cara? Eu tenho a trajetória aqui. Então ele foi lançado, ele chegou aqui assim, com a velocidade... daí quando explodiu, né? Chegou até esse ponto aqui. E a velocidade vertical era de 400 metros por segundo. Isso, até esse momento aqui a velocidade vertical do projétil era essa. A partir daqui, a velocidade de um dos pedaços do projétil, né, vai ser 0, então ele começa a cair e ele vai parar exatamente aqui. Depois, o outro, aí a velocidade agora dobrou, passou para 800 metros por segundo, então ele vai se deslocar até bem mais antes de cair, né? Ele vai vir parar num lugar tipo aqui assim. Então a gente vai ter que encontrar essa distância total aí da situação. O que eu preciso? O tempo que ele levou até chegar aqui no topo. E depois eu vou saber que o tempo até ele cair também vai ser o mesmo, né? Só que a velocidade aqui horizontal é diferente. Daí a gente calcula essas duas distâncias aí com base nesses tempos, né? Tá? Então é isso. Simples demais, né, cara? Até tenho medo até de errar essa questão aqui, de tão simples que ela é. Dá até medo errar. Mas vamos lá. A velocidade, o tempo de subida. Então eu vou precisar do meu V, Y, que eu sei que é o V, seno de 45. Então eu preciso do valor dessa velocidade inicial de subida. E com isso a gente vai ter alguma coisa. E aqui é V', né? Isso aqui é linha porque é a velocidade inicial em Y. A aceleração, a gente sabe que vai ser a aceleração da gravidade, né? Indo contra essa velocidade aí. Então, é só isso. Por que eu tô perdendo tempo com coisas básicas, né? Vamos lá. Vy' vai ser igual a 400 raiz de 2 vezes raiz quadrada. É porque é 45 graus, né, cara? Então, se é 45 graus, o seno e o cosseno vão ter o mesmo valor, tá? Portanto, a gente vai ter a mesma situação aqui. E é só eu trocar o Vx por Vy, botar uma linha aqui. Tá? O seno de 45 raiz de 2 sobre 2 também, a conta vai ser exatamente a mesma. Chega no mesmo resultado. Pronto. Então aqui eu tenho a minha velocidade inicial. A minha aceleração vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Porque é a aceleração da gravidade, né? O corpo está subindo e aí eu tenho a força-peso agindo sobre ele, que vai gerar uma aceleração e tudo mais, e essa daqui. Por padrão é 10. Eu acho que ele mandou considerar 10, né? Mandou, tá. Então tá tudo certo. Aí, aqui também tinha o valor do seno e cosseno. Eu mal olhei pra isso daí, né? Até porque eu tenho um azar com essas questões de começo de vídeo, que às vezes, né, o cara perde 20, 30 minutos numa questão que se resolveria em 2. Às vezes ela se resolve quase sozinha, bem dizer. E eu fico meia hora perdido, né? No começo do vídeo é feio fazer isso, né? Mas enfim, às vezes acontece. Tá bom, então o que eu vou usar aqui? Eu vou usar a velocidade final igual
a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo para encontrar o tempo que levou para subir. Por quê? Porque eu sei que a velocidade final lá em cima, a componente em y da velocidade vai ser zero, né? Então eu vou ter zero igual. E a inicial é 400, então não preciso copiar, eu vou escrever, né? Menos 10t. Certo? Então aqui o nosso tempo vai ser, bom, 400 dividido por 10 é 40. Então demorou 40 segundos para subir. E agora nesses 40 segundos, a gente tem que saber o quanto que ele conseguiu se deslocar aqui na horizontal, tá? Nesses primeiros 40 segundos de subida. Então a gente vai ter a primeira parte da distância percorrida aqui, que seria o nosso D1. Depois a gente vai ter o nosso D2, que aí vão ser mais 40 segundos para ele cair, né? Na queda ali, se não tem atrito, não tem nada. E aí ele vai se deslocar um pouco a mais, porque a velocidade é maior nesse segundo trecho, né? Tá? Enfim. Então é isso. Então o D1 vai ser, que seria a variação da posição, né? Igual a velocidade vezes o tempo. Nesse caso a velocidade horizontal é constante, né? Então tá. E a velocidade horizontal é o nosso Vx nesse caso inicial aí, né? Então deixa eu colocar aqui. Vx vezes t. E qual a equação a gente está usando para isso? É posição final igual posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, porque velocidade é constante. Tudo bem? Então nosso D1 vai ser 400 vezes o tempo, que é 40 segundos. Com isso, 4 vezes 4 aqui, a gente vai ter 16. E é só botar mais um zero aqui do 10 que sobrou ali, né? Que tá multiplicando 4. E vai ficar com 16.000 metros. Calma lá, esse segundo aqui tá mal, hein? Então, botamos só metro aqui. Porque é velocidade vezes tempo, né? Metro por segundo vezes segundo, vai sobrar só metro nas unidades. Pronto. E a segunda distância, D2, agora vai ser o nosso V1 vezes o tempo, que vai ser o mesmo no caso. É o tempo que levou para subir, vai ser o mesmo que vai levar para descer. Porque a gente não está considerando atrito nem nada, então seria isso, né? Aparentemente, né? Então o que a gente faz aqui? Substitui valores, né, cara? O que a gente faz? O V1 é 800, né? Metros por segundo. Isso. Então vai ser 800 vezes o 40. Isso vai ser metro no final das contas. Então 4 vezes 8 dá 32. E aqui sobra 10 para multiplicar por esse pedaço aí. Tá. Então a gente tem 32.000 metros na segunda parte e na primeira 16.000. Então a distância total que ele vai, a segunda parte vai estar longe do canhão, vai ser uma soma dessas duas distâncias aí. 32 com 10 dá 42, com 6 dá 48. Então vai ser 48.000, não precisa do espaço, não sei porque que eu coloquei, metros. Mas aí com certeza ele vai colocar isso em quilômetros, não vai? Provavelmente. Então vamos dar uma olhada e torcer pra fazer sentido. Não, ele deixou 48.000. Tá bom, então é letra C. Se eu acertar, eu vou ficar tão feliz, cara. Qual que é essa daqui mesmo? É a porcaria da 19. Nossa, que boa descrição, né? Porcaria da 19. E a porcaria da 19 é C mesmo. Pera aí, vou dar uma puxadinha aqui.
E chegamos no capítulo 13. Faltava só essa questão aqui. Poxa vida. Mas tá aí. Como eu fico feliz de conseguir acertar uma porcaria numa questão dessas. O que a gente tem agora? Choques mecânicos. Olha só. Introdução. Estudaremos os choques mecânicos, isso é, as colisões entre os corpos. Limitaremos nosso estudo aos choques entre esferas ou entre uma esfera e uma superfície plana de outro corpo. Os choques serão considerados isentos de atrito e vamos supor que as esferas realizem somente movimentos de translação. O choque entre duas esferas é denominado frontal ou direto, quando os centros das esferas que vão se chocar se movem sempre sobre a mesma reta. Tá, imagino que seria esse daqui, né? Choque direto. Bateu A no B. Depois, o choque entre duas esferas denominado... Tá, isso eu já vi. Em caso contrário, o choque é dito oblíquo. Tá. Uma tá indo numa direção aqui e a outra vem e acerta ela. Muito bom. O intervalo de tempo durante o qual ocorre o choque é muito pequeno. Nesse intervalo, as velocidades dos corpos sofrem variações sem que eles mudem sensivelmente de posição. Assim que os corpos entram em contato, inicia-se a deformação deles, que cessa quando a velocidade relativa entre eles se anula. A seguir, os corpos ficam sob a ação das forças elásticas devido às deformações, até o instante em que eles se separam. Essa última etapa não existe nos choques perfeitamente inelásticos, como veremos. Sim, senhor. Então, coeficiente de restituição. Considere duas esferas A e B realizando um choque direto. Tá, figura 2. Tá, isso aqui é figura 1. Figura 2, imagino que seja essa porcaria aqui. Tá. Esfera A e B. Legal, velocidade do A, velocidade do B. Bateram. E depois saem com velocidades linha aqui. Tá, o que tu quer que eu faça? Representamos os corpos imediatamente antes do choque e imediatamente depois em algumas possíveis situações. As propriedades elásticas dos corpos que colidem são caracterizadas por uma grandeza denominada coeficiente de restituição. E o coeficiente de restituição é dado pela velocidade relativa depois dividido pela velocidade relativa antes. É mesmo. O que eu posso fazer, né, cara, se é assim? Velocidade relativa depois vai ficar assim, velocidade relativa anterior. Tá bom? Acho que tá bom, né? Tá, e é módulo ainda por cima, não é, eu já fui lendo ali, ué, o que esses tracinhos aí, o que isso quer dizer, né? O que será que quer dizer? Tá, e aí no caso, então, antes a gente tem o VA e VB, e depois V' A e V' B, tá? Antes, um vai sair com a velocidade no sentido contrário aqui, diminui um pouco, ou ambas vai um para cada lado com velocidades. Ah tá, aqui o A estava indo da esquerda para a direita, bate no B e retorna, e o B estava indo no sentido contrário, bate no A e troca de sentido. Que bacana. Coisas acontecem, né? O coeficiente de restituição E é definido como sendo o quociente entre o módulo da velocidade relativa de afastamento dos corpos imediatamente depois do choque do choque, vírgula,
e o módulo da velocidade relativa de aproximação imediatamente antes. Tá. Quando os corpos se movem no mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa é igual à diferença dos módulos das velocidades. Sério? Que bom. Quando os corpos se movem em sentidos opostos, o módulo da velocidade relativa é a soma dos módulos das velocidades. Cara, assim, essa parte aqui de velocidade relativa e tudo mais era pra gente ter visto, mas a gente não viu do jeito que deveria ter visto nesse livro aqui. Então, meio que ele pulou algumas coisas, deixou de falar de algumas relações, que nem eu falei lá, tinha a parte das velocidades lá de um carrinho, velocidade, o cálculo da velocidade média de um carro que vai da cidade A até a cidade B, só que na metade até a metade do percurso ele vai com uma velocidade e aí depois dessa parte ele vai para a cidade com outra velocidade um pouco maior ou um pouco menor. Então ele tem uma relação entre isso que a gente não viu, tem um monte de coisinhas que esse livro aqui ele fez uma certa... Ele escolheu, né, o que era mais conveniente ensinar e deixou algumas coisas de fora. Isso daqui faz uma falta. Vai fazer falta no futuro também, essa questão das velocidades aqui, velocidade relativa e tudo mais. Eu acho que a gente dá um jeito. Eu acho que a gente resolve isso aqui sem o livro ter ensinado pra gente, né? Vamos ver. E qualquer coisa a gente pega outro livro e faz essa parte aqui da velocidade relativa, se isso aqui começar a incomodar muito. Tá, então, assim, na figura 2A, o módulo da velocidade relativa de aproximação seria o VA menos VB, e o módulo da velocidade relativa de afastamento é o nosso VB' menos o VA'. Portanto, neste caso, na situação A, né, seria o VA menos VB, depois VA', ou melhor, VB'. Não. Tá, VA menos VB. Vai começar a incomodar. Já começou a incomodar já essa parte de velocidade relativa. O que é um problema, porque a gente tem que entender isso daqui e você tem que ser tranquilo, cara. Tem que ser uma parte suave assim, tu não pode ter problema com isso. Culpa de quem? Do livro que fez a escolha de não tratar desse assunto do jeito que deveria. Então, a gente vai ver se encontra em algum canto aqui alguma coisa sobre isso aí para fazer umas questões, tá? Beleza, vamos dar uma olhada. Mas é fácil. Tá, cara, é fácil, tá bom. Fica contigo essa opinião, guarda ela pra ti. Pra mim, não, nada é fácil. Vamos ver se isso aqui... O mundo da educação é complicado, cara. Tá, velocidade relativa é uma análise realizada entre corpos que se movimentam relativamente um ao outro. Tá, legal. Análise cinética que depende do sentido do movimento entre dois corpos, sentidos opostos ou sentidos iguais. Vamos lá. A velocidade relativa... Nossa, cara, 3 vezes a mesma frase. Tu tá de brincadeira comigo, cara. Por isso que eu nunca entro nessas coisas aqui, porque ou é muito básico, assim, um negócio tosco demais. Nossa, é muito ruinzinho, cara. Nossa, não dá pra considerar. E agora, pergunta é, eu tenho um livro que trata disso? Certamente que eu tenho. Eu tenho ele em PDF aqui. Eu tenho num pendrive. Por que eu não deixei os outros livros que eu não escolhi pra resolver? Não deixei no computador, não sei. Não me pergunte. São muitas perguntas complexas. Vamos dar uma olhada se a gente acha esse assunto aqui em outro. Porque é um assunto que vai fazer falta. Não é só agora que isso aqui vai fazer falta. Por isso que eu tô tão preocupado assim. Vou ver se eu acho isso aí. Se meu pendrive vai ser lido ou não. Pelo visto foi.
Tá, livros. Fedora não é o interesse. Acho que é em livros aqui. Uhum. Tá, então a gente tem alguns livros para ver. Esse aqui é o que a gente está resolvendo. Vamos dar uma olhada nesse Física Fundamental e torcer para que ele tenha essa parte. Certamente ele deve ter. Deixa eu botar no 1 aqui pra gente ir pro sumário, né? Ó, apresenta. Eu nem li, né? Porque tá também, né? Eu não escolhi esse livro pra resolver, mas vamos dar uma olhada na apresentação dele para ver o que o autor tinha em mente. Física Fundamental. Novo, foi totalmente reformulado, ganhando um projeto gráfico que valorizou em todos os aspectos e destina-se aos alunos de ensino médio de segundo grau. Procuramos atender ao rigor científico exigido no tratamento da física, sem, no entanto, torná-lo inacessível. Cada exposição teórica é seguida de problemas de explicação, o que falta no nosso livro, que complementam e ajudam no entendimento do texto e permitem ao aluno perceber como os conceitos de física podem ser observados no dia a dia. Também foram incluídos problemas propostos nos mais recentes vestibulares do país, o padrão de qualquer livro, né? Para avaliar o conhecimento do aluno. No final do volume foram contemplados testes de vestibulares de todo o país, permitindo que o aluno vá se preparando para o vestibular. Nossa intenção foi apresentar um livro útil tanto para professores como para alunos. Esperamos ter conseguido esse objetivo. Tá, então esse aqui foi o livro que a gente não escolheu. Porém, é um livro que dá pra gente consultar eventualmente, né? Quando esses probleminhas aparecerem. Vamos ver se a gente acha a velocidade relativa aqui. O que é cinemática, muito legal. Velocidade escalar não serve. Velocidade escalar instantânea não. Função horária, a gente já viu há muito tempo. Tá, a questão dos movimentos não é. Movimento circular uniforme, certamente que não. Composição de movimentos. Vetor, a gente já viu, ainda bem, né? Vetores, adição, né? Vetor, velocidade média, movimento resultante, lançamento, tudo isso a gente já viu. Eu quero a velocidade relativa, meu amor. É só o que eu queria ver. Tá, tem o teorema de impulso aqui. Não, tá aqui já passou demais. Tem que ser antes, cara. Cadê essa porcaria? Isso aqui tem que ser mais pra cá. Tá, velocidade em função do tempo, cálculo de espaço, posição, aceleração em função do tempo, encontro de dois corpos, calma lá, encontro de dois corpos e ultrapassagem, deve ser por aqui. Interpretação gráfica, não, posição em função, não, aceleração. Cara, tem que ser aqui, encontro de dois corpos e ultrapassagem, 68. Porque eu não tô vendo outra possibilidade. E vou deixar esse PDF salvo depois ali pra gente... Opa! Já resolvemos questões sobre esse tema quando estudamos o movimento uniforme. Agora vamos resolver questões semelhantes que envolvem um movimento uniformemente variado. Pelo visto, não é bem o que eu estou procurando. Mas se tu for olhar, olha só que coisa bonitinha. Tem exemplos, o que ajuda muito na hora de tu ir resolver as questões, né? Cara, cadê a porcaria da velocidade relativa? É só o que eu queria. Pelo visto não vai ter. Pô, pensa, esse assunto estaria onde nesse livro aqui? Não seria nessa parte tão avançada, né? Se eu pesquisar, Ctrl F pesquisa, abriu uma coisa. Então, vamos lá. Pelo visto não serviu de porcaria nenhuma. Ou eu que não sei mexer nisso aqui, tá? Enfim, não é aqui. Cara,
Então volta lá pra página 3, quem sabe. E vamos tentar de novo. Onde é que essa porcaria estaria? Velocidade escalar é por aqui, né, cara? Nessas partes mais simples. Função horária, ultrapassagem, 43. O que é o som? Interpretação gráfica. Tem que ser, pô. Tá, ultrapassagem. Até o momento resolvemos questões onde os corpos envolvidos tinham dimensões consideradas desprezíveis. A partir de agora veremos que ocorre com as dimensões dos corpos não podem ser desprezadas. Tá. É as questões do trem, não é? É, trem, túnel, aquelas porcaria. Pô, será que esse livro aqui também não tem, cara? Mas daí é muito tosco não ter velocidade relativa aqui também. Nossa, mas daí é uma desgraça grande, não é nem uma desgraça, ela é grande. Minha nossa. Tá bom, desisto então não tem. Pronto, ou eu que não sei achar. Tá, o Paiva não serve, porque a gente... Agora nem sei se eu guardo esse livro aqui. Na verdade, verdade verdadeira da coisa, vamos dar uma olhada aqui na parte de conservação do movimento lá, que é onde a gente tá, não é? Para ver como é que ele vai apresentar esse conceito das velocidades também. Teorema do impulso, sistema isolado, princípio da conservação, seus criadores, princípio de transmissibilidade de forças. Não, não é aqui. Seria nesse final, 211. Nossa, pra que perder tempo com isso? Perder tempo que é necessário, né, cara? Tá, temos colisões aqui. Tá, beleza. A princípio a gente já viu. Ó, esse livro é mais gráfico do que o nosso. Que legal, não? Tá, que mais? Um canhão. Bom, as questões são basicamente o que a gente viu também, né? Se a gente foi capaz de resolver daquele outro livro lá, a gente é capaz de resolver. Não. Essa do barquinho aqui. Ah, eu lembro dessa porcaria, cara. Não de ter conseguido resolver com facilidade, mas eu lembro de ter feito. Tinha uma de um cachorro correndo em cima de uma prancha. Cara, que questãozinha desgraçada, cara. Quanto tempo fiquei penando naquela questão. Tá. Tem umas coisas bem difíceis em conservação do movimento. A gente não viu porque o nosso livro ele é mais gentil. Mas tem coisas bem chatinhas, cara. Estática. Tá, equilíbrio de um corpo. Ah, então esse daqui também tem um conteúdo bem diferenciado, cara. Cada livro é um jeito, cara. Putz. Mostra uma coisa aqui, faz um cortezinho ali, né? Pra que mostrar todo o conteúdo? Então deixa eu salvar esse livro aqui em algum canto. A gente recorre a ele de vez em quando for necessário. Tá, então não achei o que eu precisava, que é a porcaria da velocidade relativa. Em 2 livros, aí não tem. Pelo menos não tem de maneira fácil. Vou guardar meu pendrive. Então a gente recorre ao último deles, né? Que seria possível. Deixa eu ver, eu vou pro meu canal aqui. Porque eu tenho o link, né, cara? O YouTube postou o vídeo sem problemas. Que legal, nenhuma restrição. Coisa linda, né? Pera lá, pra cá. Vamos às playlist, né? Cadê essa daqui? Então a gente Para, acaba. para porcaria. Só de passagem, não sei em qual, eu já não lembro mais em qual. É muito. É muita coisa, né, cara? Livros atualizados, matemática. Nope. Não é você. Nossa, mas tu não sabe nem do conteúdo do teu canal. Pois é, Ele não sei. começou. Infelizmente eu não sei. Memória é um negócio complicado. Tá, então vai ser aqui. E não, eu não tenho esse conteúdo no meu
computador. Por quê? Não sei, tá salvo no pendrive, mas eu acabei não salvando aqui. Tá, vamos dar uma olhada no coisa que vê se esse livro aqui tem. Cara, eu odeio isso daqui, cara, que coisa chata. Toda vez que eu preciso recorrer a isso é uma tristeza. Página pequena, né? Quanto tempo leva a baixar uma porcaria dessa? Deve levar um tempo grande, né? Tá, nada colabora. Salva aí. Já baixou? Essa internet aqui é muito diferente da outra que eu tinha, né, cara? Uma desgraça da internet miserável. Essa daqui é bem mais agradável. Pronto, tá. Temos o livro. Temos um aqui que é onde eu imagino que a gente vai ter problemas de velocidade relativa, não vai? Vamos lá. Medidas físicas, conceitos, movimento retilíneo. Tá. Movimento circular, estática não, é por aqui. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo variado. Cara, que miséria, hein? É por aqui, cara, 77. Vamos chutar nessa. E ver se vai. Tá, tem os problemas. Esse livro tem que ter, cara. Ele não ia deixar de ter questões dessas. Nossa, tá ensinando a conversão de quilômetro ainda, pô. Ó o probleminha do túnel, né? Problema básico de sempre. Problemas propostos, problemas... vamos lá. Os comprimentos de dois trens, V' e V2', suas velocidades. É, esse livro aqui não é brincadeira, né, cara? Nunca foi. Deixa eu só catar e fechar isso aqui. E vamos abrir ele com um leitor de PDF decente, senão vai ficar uma desgraça. Vamos ver se ele não vai sobrepor o meu. Acho que não. Beleza, fechamos aqui. Vamos dar uma olhada. Olha que bonitinho que fica, cara. Eu sou daltônico, mas eu acho assim que essa cor mais escura fica tão bom, cara. Tão agradável. Vamos procurar essa porcaria aqui. Conceitos de cinemática. Cara, eu acho que seria naquela parte de... É composto, né? Movimento composto. Queda e arremesso. Eu acho que é por aqui. O cara não sabe nada? Pois é, não sei. 109. Que página é essa? Só pra ter uma noçãozinha, se eu não tô perdido. Página 2, aqui no PDF já tá marcando 9. Tá. Então tem que dar uma adiantada na brincadeira então. 77. Ah, isso é uma beleza, hein? Vamos botar 80 aqui. 84. Beleza, estamos quase no final aqui. Tá, movimento uniformemente variado. O que tem? Aceleração, unidade, vetor, comportamento, função horária, gráfico, problemas, nada do que eu preciso. Que é a porcaria das velocidades compostas, né? Mas vamos catar, cara. A gente tem tempo. Pra que eu tô me estressando com as coisas básicas da vida, né? Se existe tempo, por que não utilizá-lo da melhor forma possível? Vamos ver. Serenamente. Como resolver equações do segundo grau? Isso é um apêndice. Tá? Se é, né? Tá, beleza. Fórmulas, grande coisa. Queda e arremesso. Gravitação, queda, fórmulas, exemplos. Aqui a gente lidaria com velocidade, né? As componentes da velocidade. Arremesso vertical, fórmulas, testes.
Composição de movimentos, cara. Teria que ser por aqui. Mas daí tu achar essa porcaria quando não é planejado, mas que a gente precisa desse conteúdo. É uma beleza. Lançamento oblíquo, já vimos há muito tempo. Tá. Velocidade do projétil numa posição qualquer da trajetória. Aqui ele está lidando com composição. Beleza. Que miséria. 20 minutos perdido procurando um assunto. Pois é, 20 minutos perdido procurando uma porcaria de um assunto. Tá. Ó, a questão do avião que a gente resolveu, lembra? É uma questão aqui também. Eu achei que fosse um exemplo dele, mas não. É uma questão. Que bacana. Tá vendo? Ó, a gente é capaz de resolver as questões básicas também. Só que a diferença é que ele tem exemplos, né, cara? E um monte deles aqui pra te ajudar. Então, por mais que esse livro aqui cobre um pouquinho a mais, pelo menos ele tem uma ajuda do autor, né? Cadê a porcaria da velocidade composta, da velocidade relativa? Cadê este pedaço de lixo? Movimento circular harmônico? Não, com certeza não é pra cá. Cara, que tristeza, né? Não achar uma coisa básica. Esse aqui deixa eu fazer pesquisa? Vamos lá. Deixa, mas não serve de nada. Se não funciona, né? Que tristeza. Problema resolvido. Movimento lixo. Tudo que a gente já viu. Tudo que a gente já sabe fazer. Volta pro começo. Tenta de novo, meu garoto. Tenta de novo. Tem que estar em algum canto por aqui. Não é possível que não exista essa porcaria. Sumário. O ato de medir, medidas. Não é por aqui. Valor, nada. Cara, eu sei que eu aprendi isso em algum canto desses livros aqui. Não pode ser que não tenha mais em lugar nenhum. Essa porcaria de velocidade relativa. Capítulo 3. Conceitos básicos. Repouso, movimento, tá, trajetória, origem dos espaços, maneiras de escrever um movimento, função horária ou equação, gráfico horário, velocidade escalar média, vetor posição e deslocamento. Não. Mas não mesmo. Como é bom poder passar por essas coisas aqui que a gente viu, né, cara? Tá. Problemas resolvidos, grande coisa, quem é que se importa? Depois, próximo, movimento retilíneo uniforme. Função horária, propriedades, fórmulas derivadas, espaço nulo, gráfico. Nada da porcaria, cara. Fórmulas derivadas da função horária, nada. Que maravilha. Então tá bom, não tem, né? Não tem. Simples assim. E eu culpando o outro livro, então. É o normal, né, cara? É o padrão de fazer é botar a culpa no outro. Pois é. Tá, beleza. Então não existe. Em momento nenhum aqui. Então a minha curiosidade é a seguinte. Como é que tu vai lidar com a parte lá da velocidade relativa quando a gente for ver quantidade de movimento? Nota histórica. Que legal, ninguém se importa. Vamos dar uma olhada aqui como é que ele chega na questão. Olha aí, ângulos bonitinhos para lidar com a coisa. Antes da explosão, depois da explosão. Quanto trabalho eu não passei na vida, cara, para entender isso daqui naquela época lá e não consegui, né? Mas pelo menos consegui chegar nas respostas, pelo menos. Cara,
Cara, essas questões são muito desgraçadas, cara. Como eu passei trabalho com isso antigamente. Essa do barquinho, da distância e tudo, que o cara tá correndo em cima do barquinho e não sei o que, e as velocidades da desgraça. Ai, cara, cada lembrança boa do passado, hein? Eu sozinho num quarto, sem ter o que fazer, só resolvendo questões. Tá, mas fora essas coisas ali, o resto a gente sabe. Tá, aqui, achei. Vamos lá. Para que ocorram as citadas variações nas velocidades dos corpos, é preciso que as velocidades apresentem componentes na direção perpendicular ao plano tangente comum no plano de contato dos corpos. Essa perpendicular é denominada linha de choque. Que legal, que explicação bacana. Ah, tá, por exemplo, no esquema abaixo, não há choque mecânico, pois as velocidades dos corpos não possuem componentes perpendicular ao plano tangente. Que legal. Tá bom, e o que, que eu quero saber com isso? O plano tangente aqui. Tá, legal, legal, legal. Mas muito bonito. Eu quero ver das velocidades. O coeficiente aqui. Isso aqui que a gente quer ver. Coeficiente de restituição. Tipos de choques. Aí a gente vai ter a mesma definição lá que ele fez. Botou L1, linha sobre L1. Ah, tá. É o I. É o impulso. Pelo teorema do impulso, podemos escrever. Olha só quanta coisa, né, cara? É só um pouquinho diferente do nosso livro, né? É só umas continhas a mais que ele adiciona na hora de definir essas coisas aí, mas é pouquinha coisa, tá? Comparando as expressões, legal. A gente vai chegar então que V2 menos V1, tá? Que é equivalente a essa porcaria aqui. A expressão acima traduz a chamada lei da restituição proposta por Newton. Que bom. Tá, mas eu quero das velocidades e foda-se as velocidades, né? Esse aqui ele definiu usando impulso, conceito de impulso, então meio que ele não precisou levar a questão da velocidade em consideração. Sério mesmo? Velocidade relativa, adeus, até nunca mais, não precisou definir nada. Tá bom. Então ele não precisou, é diferente. Ele é diferente, né? Legal. O que, que a gente conclui com isso? Né? Conclui que nem aqui a gente não vai ver uma explicação em relação à velocidade relativa. Então fecha aqui e vamos voltar para o nosso livro básico. Vamos desistir da coisa? Não, claro que não, pô, preciso saber em relação a isso. Vou botar assim, PDF, quem sabe a gente acha alguma coisa. Professor Hélio Garcia. Aí minha esperança tá em ti. Vamos dar uma olhada. Velocidade relativa. Então tem o VA, VB, mesma direção, mesmo sentido. Então a velocidade relativa seria o VA mais o VB. Sentidos opostos. O módulo de VA menos VB, mesmo sentido. Tá, pera lá. Eu acho, assim, que lidar com velocidade relativa, a gente considera que fixa o referencial em um dos carros, né? E considera que ele está parado e que o outro está se aproximando dele. Aí nesse caso, eu teria que a velocidade se eu fixar o referencial no B, a velocidade do A relativa ao B seria VA menos VB, né? Cara, eu lembro, cara, da desgraça do livro tratar disso. Tinha a questão da lebre, eu acho, nesse livro que a gente tava olhando a resenha ali,
que tu tinha que indicar qual é que era a velocidade com que o cara tava tentando perseguir a lebre, e aí, ou o coelho, tanto faz. Então é mais ou menos uma conversa dessas pra gente se entender, porque a gente vai precisar disso. Esse é o único motivo de eu estar perdendo meu tempo aqui atrás dessa porcaria, dessa explicação aí de velocidade relativa. Tá? É o único motivo, não existe outro. Então, se eu tiver, opa, não é tu aqui. Se eu tiver dois bloquinhos aqui nessa bela porqueira, e eu fixar um referencial inercial nesse daqui e observar a velocidade do outro bloco em relação a esse, que eu estou considerando que está parado, o outro bloco está se aproximando desse, sei lá, vamos lá, velocidade do primeiro bloquinho aqui, V1 aqui, tá? É 2 metros por segundo. Não, 2 não, 4. Tá? 4 metros por segundo, beleza. O bloquinho 2 aqui, a velocidade dele é 2. Eles estão no mesmo sentido. Cara, eu tô quase desistindo disso e pausando o vídeo e assistir uma aula pra mim não precisar tentar entender essa porcaria aqui que os livros não explicaram ainda. Mas então, a velocidade com que esse bloquinho observa o bloquinho 1 se aproximando dele seria de 2 metros por segundo só, né? Então a velocidade relativa, oh miséria, com que o bloquinho 1 se aproxima do 2, como é que eu vou representar essa porcaria? Vou botar uma linha aqui, relativa, com que 1 se aproxima do 2 seria a velocidade do 1, já que estão no mesmo sentido, menos a velocidade do 2, que daria 2 metros por segundo. É isso? Tá. V do A menos V do B. E se afastando, seria V do A mais V do B. Ai, cara, como é triste não entender coisas básicas, né? É um negócio muito tosco, cara. Poxa vida. Dois amigos... Não, eu não entendi. Simples assim, eu só não entendi. Então, ó, professor, é uma pena, o teu conteúdo não é pra mim. Eu sou... mas é em composição de movimento, cara. E composição, por favor, me diz que é isso. O conceito de velocidade relativa é um velho conhecido e bastante intuitivo. Ah, é muito intuitivo. Não, pra mim, assim, mais intuitivo do que isso, impossível, né? Se fosse um pouco mais intuitivo, até aí ia ajudar um pouquinho, mas não. Imagine que você está dentro de um carro na BR-222. Tá bom. E você está tentando ultrapassar um caminhão. Suponha que você passa algum tempo emparelhado com o caminhão. Que impressão você tem sobre esse movimento? Que a gente tá parado, né? Um em relação ao outro, sei lá. Eu olho pro lado, vejo o caminhão ali, parece que tá parado, não sei. Se a velocidade do carro e do caminhão forem muito parecidas, você terá a impressão de que o caminhão está praticamente parado. Isso ocorre porque você está percebendo a velocidade relativa deste movimento. Existem dois casos para a velocidade relativa. Primeiro, objetos se movendo na mesma direção e sentido. Então seria o V1 menos o V2. Tá, vamos lá então. Aqui o que vai acontecer?
O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai fazer uma pausa para ver velocidade relativa. Porque senão não vai ter condições de seguir a vida, né? E se não tem condições de seguir a vida, como é que seguiremos então? Então tá. Se movendo na mesma direção e sentido. Vamos lá. Agora faz sentido ele fazer o módulo do VA menos o VB. Porque tanto faz. Tá, mas vamos lá. Antes de tirar conclusões. Vá com calma. V1 menos V2. Copia as coisas do cara e vê se tu entende. Tá, e segundo, objetos se movendo na mesma direção e sentidos opostos. Tá. Então, vamos lá. Ok, então velocidade relativa é igual à soma das duas, né? V1 mais V2. Certo? Então o que a gente tem? Ao realizar um movimento com velocidade relativa entre dois objetos, um dos objetos ficará parado e o outro se moverá com a combinação das velocidades. Tudo bem, veja os exemplinhos aqui. Exemplinho number 1. Um calango corre atrás de um besouro com velocidade de 50 cm por segundo. Tá, então vamos lá, né? Exemplo 1. Então, velocidade do calango, 50 metros por segundo. Não, 50 centímetros por segundo. Acostumado a usar metro, né? Depois, o tal besouro foge. Calma lá, tá. O tal besouro foge do calango a 20 centímetros por segundo, sabendo que a distância entre eles é 6 metros. Então, vamos com calma. Velocidade do besouro é 20. Cara, teve essa parte no livro lá, assim, que é a mesma situação do cara perseguindo o coelho e tudo mais, a lebre, não sei. Eu lembro disso, só não achei no livro ali, mas tem. Então, tá, foge a 20, sabendo que a distância entre eles é 6 metros. Pô, pra que não botou... mas tem que ser uma distância grande, né? Então, vamos colocar assim a distância... 600 centímetros e já tá todo mundo certinho com as unidades corretas ali. Determine o tempo que o calango levará para capturar o seu almoço. Beleza, tá? Então aqui eles estão se deslocando no mesmo sentido. Olha como a coisa começa a ficar mais fácil, né? Então o nosso calango se encontra nessa posição aqui e o besouro se encontra nesta posição. Beleza, distância entre os dois. Agora já tô começando até a ficar feliz, cara. Tá? Distância entre eles, 6. Aí o que acontece? Eu vou considerar que o calango está... que o besouro está em repouso aqui, está parado, né? Fixar o referencial nele. E aí a gente considera que a velocidade dele é 0 e vai considerar a velocidade relativa do calango com relação ao besouro aqui, tá? Então só tem que ver quanto tempo ele vai levar para atravessar esses 6 metros aí e encontrar o outro aqui. E é só isso, né? Basicamente. Então vamos lá. Velocidade relativa, que no caso a gente vai considerar do calango, vai ser a velocidade do calango aqui, que é 50, menos
a velocidade do besouro, que é 20. E aqui no caso é onde faz sentido ter o módulo, né? Porque aqui a gente não está preso a falar, eu tenho que fazer a velocidade do calango menos a do besouro, né? Quem tem a maior velocidade menos a do menor. Não, para te achar a velocidade relativa não precisaria, mas de fato a gente vai sempre escolher a maior aqui por enquanto, né? Vamos ver se vai dar certo. Então a velocidade relativa com que o calango persegue o besouro seria de 30 centímetros por segundo. Porque tá percorrendo uma distância de 20 centímetros a cada segundo, né? O besouro, e o calango percorre uma distância de 50. Então, por mais que o besouro esteja se afastando do calango, a distância que o outro consegue percorrer é maior. E aí, se tu considerar... enfim, tá, todo mundo entendeu. Acho que até esse ponto aqui, quem não tinha entendido nada sobre velocidade relativa, olhando para isso, falou, não, cara, como é que tu tá tendo dificuldade com uma coisa dessa? Pois é. Enfim. Então tá, então a velocidade é essa. A gente sabe então que a velocidade relativa vai ser igual à distância dividido pelo intervalo de tempo. Portanto, o tempo vai ser igual à velocidade relativa dividido pela... Não, aqui é a distância dividido por ela, né? Porque é só eu dividir ambos os lados por V pelo V e multiplicar ambos os lados pelo T, ficaria com isso aqui. Tá. Então o tempo vai ser o quê? Distância é 600 centímetros. Mas dá pra deixar assim, né? Porque, enfim, velocidade, as unidades vão se cancelar, vai sobrar só segundo, tá? Então a velocidade aqui, a gente achou que era 30. E a unidade que sobra no final das contas é o segundo. Então, copiando isso, 60 dividido por 30 vai dar 2, 30 por 30 aqui na parte de baixo dá 1. Então a gente tem que vai levar 20 segundos para ele conseguir capturar o besouro. E aí ele fez um desenho que é maravilhoso, né? Tá muito bem. Velocidade relativa. Exemplinho número 1. É ele resolvendo, né? Então, resposta 20 segundos de fato. Mas assim, resolver, eu não sei não, cara. Mas vamos ler. Tá. Sabendo que a distância tá... Não, ele só repetiu a mesma coisa ali e botou a resposta. E a gente achou a mesma resposta, que já é um começo. E aí o exemplo número 2. Você está pilotando uma moto a 60 km por hora e um besouro está voando na sua direção a 20 km por hora. Tá bom. Aí no caso a gente vai ter o quê? Que a velocidade da moto é 60 e a velocidade do besouro, o cara gostou do besouro, né? É 20. Qual a velocidade com a qual o besouro bate em você? Tá, aí eu posso considerar a velocidade relativa, né? De novo, posso não, eu devo considerar. Tá. Então, de novo, vamos fazer o chão aqui, né? Senão a gente não passa no psicotécnico. Importante a gente passar nesse exame, né? Aqui seria minha moto. Uma bela moto, não? E aqui vem o besouro. E vem com uma velocidade impressionante. Então o que a gente vai fazer? Vai considerar um referencial aqui fixo no besouro, certo? Nosso eixo X e Y aqui bonitinho. Então, não, tá errado. Vai considerar um referencial inercial fixo na moto. Então, a moto está parada. E quem se aproxima da gente a uma velocidade absurda é o besouro. Certo?
Então você está em repouso, quietinho no seu canto aqui em relação a esse referencial, e é o besouro que vem vindo adoidado, né, cara? Então o que vai acontecer? Qual é que vai ser a velocidade relativa dele? Nesse caso seria a soma da velocidade da moto mais a velocidade do besouro. Eles têm a mesma direção em sentido contrário, tá? Muito bom. Então aqui a gente vai ter 60 mais 20 dá 80. Então a velocidade com que ele te acerta é 80 km por hora e no meio dos peitos, né? Pra deixar desse otário. Tá? Ele repete, não sei por que repete o enunciado, né, cara? É só botar a resposta. Acho que é pra completar o espaço da folha, né? Mas é isso aí, 80 km. Então a gente entendeu o básico? Olha, mais ou menos, né? Entendemos o básico. Então muito obrigado a quem é que colocou isso aqui. No if.edu. Então muitíssimo obrigado. Ajudou muito esses dois exemplos, é bem simplesinho, né? Vamos ver se a gente acha mais algum aqui. Se esse primeiro do professor Hélio aqui tiver gabarito, então a gente vai fazer as questões. Se não tiver, paciência. E tem a resolução ainda. Não, daí eu gostei. Vamos olhar se tem mesmo, né? Se esse link ainda funciona. Se funcionar. Como assim? Aqui está uma prévia do destino. Nenhuma descrição disponível. Você... Tá, vamos lá. Vamos ver se vai. Ai, tem que entrar. Ai, que lindo. Sério? Eu não imaginava isso, cara. Pô, então não tem gabarito, não tem valor. Com todo respeito. Questões assim, não tem valor nenhum. E tem questão difícil de composição de movimento, né, cara? Tem umas coisinhas bem chatas de resolver. Olha, só pela cara disso daqui, provavelmente são. Então lamento, mas não... Se não tem gabarito, não tem valor. Ponto. Tá, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Barco atravessando o rio perpendicularmente. Tá. Isso aqui a gente... Tá, a gente fez, né, cara, nos exercícios que a gente colocou lá, a gente fez uma coisinha ou outra muito superficial em relação à velocidade relativa. Então não dá pra dizer que a gente não fez. Mas, cara, complicado. Complicado lá. Eu não lembrava. Mas realmente a gente resolveu alguma coisinha. Mas é uma beleza, né? O cara não lembrar do básico lá. Pois é. Mas a gente tá fazendo uma revisão muito boa aqui. É o suficiente. Isso aqui tem resposta? Tem resposta. Ou não tem? Diz pra mim. Diga-me. Acho que ele repete também o enunciado, né? Questão 4. Movimento intervir do barco, atravessar o rio. Ai, ai. Não, acho que não tem resposta. Não tem. Uma ou outra tem, sei lá. Ou eu que não tô enxergando nada aqui. Todos têm resposta, então eu sou estúpido e não tô vendo. A resposta da 4 seria essa. E a resposta da 3 não tem, sei lá. Da 2 seria essa porcaria aqui. E da 1 estaria por aqui, sei lá, cara, não sei. Enfim, vamos ver se a gente se vira com o que a gente viu até agora, né?
aparentemente é pra gente conseguir. Então, deixa eu apagar isso aqui e vamos voltar pro mundo real aqui, que a vida não é só diversão, né? Então vamos tentar aqui. Ele vai se referir primeiro à questão A, né? Tá, então essa porcaria do E aí, que é o... já esqueci até o nome disso. Coeficiente de restituição, né? É definido sendo o quociente entre o módulo da velocidade relativa de afastamento dos corpos imediatamente depois do choque e o módulo da velocidade relativa de aproximação. Tá. Então a gente vai tentar fazer para todos aqui, para ver se a gente se entende. Tá? Então o primeiro caso seria esse daqui. Vamos ao caso A. Então E. Agora tudo faz sentido, né? Velocidade relativa de afastamento é um meneto não dá, né, cara? Dividido pelo módulo da velocidade relativa de aproximação. Ok, então o E neste caso daí vai ser o que? Vai ser o módulo de quem? Velocidade relativa aqui de afastamento. Tá, então seria essa primeiro, velocidade relativa de afastamento, ou a velocidade relativa desse, não sei. Então os dois têm a mesma direção, o mesmo sentido, então seria o módulo do... vou considerar o nosso... putz, o B tem a velocidade maior. Tá, velocidade de afastamento. Ai. Então seria o V'(B) menos o V'(A), que tem a velocidade menor, né? Acho que ficaria assim. Certo? E aí a de aproximação seria inicial. E a gente então vai fixar, como o A tem a velocidade maior, a gente vai considerar que o B está parado. E é o A que está se aproximando aqui. E daí só vai subtrair, então ficaria VA menos o VB. Certo? Imagino eu que seja só isso aí. VA, velocidade relativa, menos a porcaria do VB. Tá bom. VB' menos VA' dividido por essa coisa. Vamos ver se sai assim. VB' menos VA'. Lindo demais. VA menos VB. Bacana. Então chegamos em algum lugar. Letra B. De novo, vai ser velocidade relativa final aqui, né? Relativa depois. Então seria essa daqui, dividido pela velocidade relativa antes. Tá ótimo. Depois a gente tem ele se afastando, né? Um indo em cada direção. Então eu vou considerar como o A tem a velocidade menor aqui, eu vou considerar que ele está parado e o B está se afastando dele serenamente aqui, né? Então, no caso do afastamento, a gente soma, né, as duas velocidades. Considera um deles parado e o outro está se afastando com a soma das duas. Então eu ficaria com V'(B) mais V'(A). Só porque o V'(B) é maior. Ou será que não precisa disso? Não sei, cara, não sei. Não dá pra botar VA' mais VB', né? Já que
Esse daqui é soma, não faz diferença nenhuma. Mas somar vetor faz diferença, não é somar número, né? Vetor é diferente. Será mesmo? Acho que não. Então, deixa quieto. Nesse caso, eu acho que não vai fazer diferença botar assim. Tá? Isso dividido por. Aí vai ser o módulo. E aí, nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma aproximação, né? Velocidade relativa antes seria de aproximação. Então, eu vou considerar o B parado e vou fazer o VA menos o VB, tá? Que o VA é maior, né? Mas como é módulo não faz diferença, mas mesmo assim a gente considera isso aqui, tá? VA menos VB, vamos dar uma olhada. VA' mais VB', VA menos VB. Então a gente conseguiu responder 2 de 3. Olha que maravilha. Então velocidade relativa depois dividido pela velocidade relativa antes. É só isso que a gente tem que lembrar, né? Para esse coeficiente de restituição. Que bom que é só isso, cara. Tá, depois a gente tem ele se afastando. Então eu vou considerar que... Bom, aqui vai somar, né? De qualquer jeito, eu vou considerar que o A tá parado, tanto faz. Mas aí é soma aqui, então vai ficar VA' mais VB'. E se tu tivesse perguntando assim, ai, mas eu vou ter que lembrar dessas coisas? Não, é justamente por isso que a gente foi buscar essa parte de velocidade relativa, para não precisar decorar isso daqui. Para toda questão que a gente vê, a gente vai ser capaz de montar a questão sem decorar essas situações, né? Tu imagina só ter que guardar mais isso na cabeça, além de todas as relações que a gente viu até agora. Então não compensa, por isso mesmo eu perdi o meu belo tempo de vida procurando. Então, velocidade relativa no início aqui. A gente tem da aproximação, né? Então, no caso, eu somo, né? Eu vou ter o VA mais o VB. Certo? Beleza. Muito lindo até demais. E se tu lembrar, o outro livro lá não usou essa relação de velocidade relativa, né? Usou a questão do impulso, o que é bem mais sofisticado do que isso daqui. Mas enfim, a gente se contenta com isso por enquanto, né? Então nosso VA' mais VB', embaixo VA mais VB. É isso aí, chegamos nas 3 e a gente vai ser capaz de montar esses esquemas aqui para qualquer problema que aparecer, né? O coeficiente de restituição é uma grandeza adimensional, podendo variar de 0 a 1. Tá, não tem unidade e varia de 0 a 1, beleza. Então a gente agora tem tipos de choque. Perfeitamente elástico, o E vai ser 1. A velocidade relativa de aproximação e a velocidade relativa de afastamento imediatamente antes e depois do choque são iguais. Em módulo, os corpos sofrem deformações elásticas e voltam a seguir as suas formas iniciais. Tá bom. Isso significa que inicialmente a energia cinética dos corpos transforma-se em energia potencial elástica, a qual é retransformada totalmente em energia cinética de novo. Portanto, no choque perfeitamente elástico, a energia cinética do sistema imediatamente antes do choque é igual à energia cinética do sistema imediatamente depois. Certo, energia cinética você conserva. Tá. E aí? O choque perfeitamente inelástico, o E vai ser igual a 0. A velocidade relativa de afastamento é nula.
Isso significa que os corpos permanecem unidos após o choque, conservando suas deformações. Desse modo, não ocorre transformação de energia cinética inicial do sistema em energia potencial elástica, e sim em energia térmica e sonora. Portanto, no choque perfeitamente inelástico, a energia cinética do sistema diminui. Tá bom. E aí, o que mais que nós tem? Choque perfeitamente elástico ou parcialmente inelástico. O E vai estar entre 0 e 1. O módulo da velocidade relativa de afastamento é menor que o módulo da velocidade relativa de aproximação. Nesse tipo de choque, a energia cinética do sistema diminui. Parte da energia cinética inicial é transformada em energia potencial elástica e parte desta é transformada em energia cinética. Tá. Bateu, vira energia potencial elástica e depois na volta vai voltar só um pouco. Conservação da quantidade de movimento. No pequeno intervalo de tempo em que ocorre o choque, as ações das forças externas são desprezíveis, comparadas com as ações das forças internas que surgem. Portanto, podemos considerar o sistema isolado de forças externas, valendo a conservação da quantidade de movimento, o que a gente gosta muito de ouvir, né? Não tem coisa melhor do que isso. Qualquer que seja o tipo de choque, a quantidade de movimento do sistema permanece constante. Tudo bem. Na resolução de exercícios de choque, é comum estabelecermos duas equações. Uma obtida igualando-se a quantidade de movimento do sistema imediatamente antes do choque e a quantidade de movimento do sistema imediatamente depois. A outra é obtida da definição do coeficiente de restituição. Assim, para a situação esquematizada na figura 3, a gente vai ter: vamos ter coisas muito legais, e coisas legais são muito bacanas. Vamos lá. Então, a quantidade de movimento antes do choque e depois do choque. Vamos começar a arrumar isso aqui, né? Antes, então, eu tenho a massa do A, que fica ruim, né? Colocar assim. Eu vou botar M1, melhor, vezes a velocidade do A, que seria, a gente está considerando a velocidade 1. Isso mais a massa do B, vezes a velocidade do B inicial. Que aqui ele inverte as coisas usando a linha para indicar a velocidade final, né? Que é complicado, mas a gente se acostuma, né, pô? Isso aqui é a velocidade inicial dos dois e quantidade de movimento final, então. Que foi assim que ele colocou, né? Que é antes que depois, tá? Ele está indicando por vetor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os V's aqui, V1 e V2, a gente tem que tratar como vetor, tá? Em vez de tratar só como um módulo do vetor, não. Lida com isso como se fossem vetores, vai ficar bem mais fácil depois a vida do ser humano, né? E eu não podia ter escolhido uma maneira pior de indicar vetor do que essa que eu escolhi com a aspa, né? Não podia. Eu não tinha uma ideia melhor do que essa, né, cara? Mas enfim, tá. Situação final. Eu vou ter o M1 agora vezes o V1, que seria o final, que ele indica por uma aspa. E tem a porcaria do vetor que a gente indica também. Isso aqui vai terminar bem, hein? Vai terminar muito bem. Eu sei que dá pra me arrumar, sei lá, deve ter algum jeito de botar a setinha na parte de cima que não seja usando o comando aqui, mas todas essas coisas dão trabalho, né? Até o cara descobrir como é que funciona e tudo mais. Então temos aí vetores, tá? Velocidade vetor, a única coisa que não é a massa, mas enfim, vamos deixar assim e ver o que ele faz. Aí ele não lida como se fossem vetores.
Que bom que ele não lida. Parabéns pra ele, né? Ele é um cara feliz. É só isso que eu tenho pra dizer sobre ele. Achei que a gente tinha botado lá como vetor e achei que ia seguir assim, mas não. Porque é um ser humano muito alegre. Isso é bom. Conservar a alegria é uma maravilha. Tá, então essa relação que a gente tem, considerando, né, a quantidade de movimento inicial e final. Depois, qual a próxima relação que a gente pode tirar daqui? Vai ser só com coeficiente, tá? Então a gente tem que olhar para isso daqui e montar, né? Velocidade relativa de a final a depois dividido pela velocidade relativa antes. Acho que seria a de aproximação, a de afastamento seria a depois, né? E a de aproximação seria a inicial. Enfim, o E vai ser. Aí aqui, o módulo, não vamos esquecer disso. E ó, agora a importância da gente saber montar isso daqui. Então, depois do choque. Então a gente tem os dois aqui nesse caso se deslocando no mesmo sentido. Então a gente vai considerar o nosso... E aqui não tem indicação de quem tem a maior velocidade, ou tem? Acho que o B tem a maior velocidade, né? Então ficaria o VB' menos o VA'. Essa seria a velocidade relativa aqui. Considerando que o A estaria parado, né? Então, sei lá. Um dos dois vai estar parado. Então, VB' menos VA'. Dividido pelo módulo. E aí no primeiro caso também a gente está tendo os dois se deslocando no mesmo sentido. Então vamos considerar que o nosso B está parado. Então a gente vai ficar com o nosso VA menos VB para velocidade relativa. Faz sentido? Eu acho que faz. É módulo, né, cara? Então meio que não faz diferença. O valor vai ser o mesmo aqui. Se fosse 20 menos 30 ou 30 menos 20, ia dar na mesma porcaria. De qualquer forma, mas enfim. Vamos ver como é que ele sai dessa daqui. VB' menos VA'. VA menos VB. Então a gente entendeu alguma coisa. Conhecidos a massa do A, do B e as velocidades, a gente determinamos o VA' e o VB'. Se conhecer as massas e as velocidades iniciais, provavelmente, e o valor do coeficiente de restituição, provavelmente tu consegue determinar as velocidades finais dos dois. E é isso. E chegamos na aplicação, porque a vida é bela, né? É aqui que a gente vai ver se entendeu realmente. Não adianta. É fazendo as questões. Então a gente tem o que? As esferas A e B têm massas iguais a 1 kg. Então, massa é 1 para todo mundo. O que ajuda nas contas, né? A esfera A tem velocidade de 2 metros por segundo e a esfera B está parada. As esferas colidem frontalmente e o coeficiente de restituição é igual a 0,5. Tá? Eu vou considerar a velocidade 1, tá? Pro A. O E é 0,5. Não tem unidade. Determine as velocidades das esferas após o choque. Olha, aparentemente, o que a gente tem aqui? É uma colisão. Ela não é perfeitamente elástica, porque aqui é 0,5.
A gente tem aqui as descrições que eu já não lembro. É um choque parcialmente elástico ou parcialmente inelástico. Tá, então o E está entre 0 e 1. O módulo da velocidade relativa de afastamento é menor que o módulo da velocidade relativa de aproximação. Certo? Nesse tipo de choque, a energia cinética do sistema diminui, parte da energia... Tá, beleza. Então, bateu, depois as duas vão seguir na mesma... ter a mesma direção. Pode ser um caso e, vamos lá, uma vai ter uma velocidade um pouco menor do que ela tinha inicialmente. E a outra também mudou a velocidade e tal. Tá, beleza. Então é isso que eu precisava saber para montar essa questão, né? Então vamos desenhar? Vamos desenhar, né, pô? Vamos desenhar e com vontade mesmo. Tá bom, situação inicial. Vem meu bloquinho A aqui e o bloquinho B tá parado, quieto no canto dele. Ah, é, mas os dois têm a mesma massa, né? Que legal. Então, vou fazer um pouquinho mais estreito. Deixa assim. Então, bota um aqui e o 2 aqui, tá? Então aqui eu tenho meu V1. Feliz e belo, né, cara? E o V1 é 2. E o meu V2 aqui é 0. Ai, mas tu tá indicando um vetor igual a um número. É isso aí mesmo, exatamente. Eu estou fazendo isso porque eu quero. E porque eu não tenho muita habilidade. Então no segundo situação aqui, depois da colisão. Nossa, aqui até cresceu um pouquinho depois de ter beijado no outro. Até deu uma crescida, né, cara? Tá, então aqui a gente vai ter o nosso V1 e o V2 se deslocando, felizes no mesmo sentido aqui. Considerando isso, tá? Então V1 vai ser alguma coisa que a gente não sabe. E vai ter um V2 aqui que vai ser diferente de 0. Só que esse aqui é o linha, né? Isso. Certo? E os dois vão estar indo nesse sentido aqui da esquerda para a direita, seguindo a mesma orientação que vinha no V2 aqui, né? No V1, perdão. Então aqui todo mundo agora vai estar se deslocando nesse sentido aqui. Tá, com esse desenho a gente é capaz de montar a nossa a equaçãozinha lá, né? Então vamos lá. O nosso E vai ser igual. Eu preciso só do E? Não, eu preciso da consideração da quantidade de movimento, né? Também das equações. É muita coisa que eu preciso, cara. Então vamos montar essa da quantidade de movimento. Que a gente vai ter quantidade de movimento inicial. Vou respeitar o padrão dele. É igual a quantidade de movimento final. Vamos colocar assim. Eu tava botando QI e QF, né? Pra facilitar depois. Então o que a gente tem em relação à quantidade de movimento inicial? Vai ter a massa M1, vai ser só M, né? A mesma massa, vezes o V1. E é isso, porque o nosso V2 aqui no caso inicial da aproximação é 0. Então só tem isso aqui, MV1. E aí depois, na parte da quantidade de movimento final, a gente vai ter o nosso M, V1' mais o MV2'. Agora de fato tem alguma velocidade. E daqui saem coisas bacanas, né? De fato isso aqui vai ser dividido por M, todo mundo. Depois, então eu tenho que o V1' mais V2', que seriam as velocidades finais dos dois, vai ser igual a
V1, que por um acaso é 2. Certo? Então temos uma relação aí. A outra relação a gente vai tirar do E, que é igual ao módulo, então, da velocidade relativa de afastamento, que seria essa segunda situação, né? Depois que ocorreu o choque. E aqui a gente vê que os dois estão se deslocando na mesma direção. Então eu vou considerar... o que eu vou considerar? Sei lá, que vai ser o V2' menos V1', módulo disso, tá? Pode ser? Eu acho que pode, né, cara? Isso vai ser dividido pela velocidade relativa, ou pelo módulo, né? A velocidade relativa de aproximação, que seria essa situação inicial aqui. Se eu considerar que o V2 está parado, que de fato é o que está acontecendo, então ficaria com a soma das duas velocidades, né? A velocidade relativa seria a soma disso. Então V1 mais V2 vai sobrar só V1 nesse caso. Pronto, tá aí. Tudo que a gente pode fazer está por aí. Eu não gosto de módulo, cara. Módulo é um problema. Mas enfim, o E é 0,5 e o V1 é 2, certo? O V1 é 2. Beleza, lindo demais. Então daqui eu vou tirar o seguinte, que se eu multiplicar ambos os lados por 2, isso aqui vira 1. E aí dá pra tirar essa coisa. E eu tenho esse módulo igual a 1. Aí a gente tem que considerar que V2 menos V1, aqui V2' menos V1', isso aqui é igual a 1. Essa é uma das possibilidades. E qual é que é a outra possibilidade? Que isso aqui seja igual a menos 1. Sério? Esse é o problema do módulo, né? O que está aqui dentro pode ser 1, subtração dessas coisas aqui antes da gente aplicar o módulo nisso daqui, né? Ou pode ser menos 1. E aí? E aí, considerações em relação... Vamos primeiro com esse aqui sendo igual a 1, tá? Então vamos resolver o sistema. Ele deve ter alguma explicação boa para essa parte aqui, né? Pra gente não precisar fazer as duas partes de uma vez. Mas enfim, a gente conhece as relações aqui. Se eu somar então essas duas equações, o V2, na verdade, o V1 aqui menos V1 vai dar 0. Então eu vou ficar com 2V2, o 2V2', melhor dizendo, igual a 3. Então o nosso V2' é 3 meios. Eu já tô ficando com preguiça de resolver isso aqui, cara. A minha anotação é muito porca, mas é muito tosca. Porca não, porque os porquinhos não tem culpa nenhuma, né, das coisas da vida. Mas é complicado. Então pega essa equação aqui e a gente vai ficar com o meu V2, então é 3 meios. E aí é só subtrair 3 meios em ambos os lados. Eu vou ficar com o meu V1' igual a... Bom, 3 dividido por 2 é 1,5. 2 menos 1,5 é 0,5. Certo? Então seria basicamente isso. Metros por segundo. E o nosso V2' é 1,5 metro por segundo. Tudo bem? Essa foi a primeira possibilidade. E se no caso isso aqui fosse igual a menos 1? Aí tem que resolver de novo, né, cara? Infelizmente.
tem que resolver de novo. E aqui a gente vai pegar o fato dele ser igual a 2 aqui, né? O outro sisteminha que a gente achou por conta da conservação da quantidade de movimento, né? Então, somando isso aqui, a gente vai ficar com 2v2'. E essa jossa aqui vai ser igual. Aí no caso 2 menos 1 vai ser 1. E aí o nosso v2' vai ser 1 meio, que seria 0,5. E se o v2' for 0,5, a gente pega essa daqui para encontrar o v1. Então, bota 0,5 aqui, subtrai 0,5, aqui vai ficar 1,5, tá? Isso metro por segundo, metro por segundo. Ah, mas inverteu as coisas só. Antes o V1 era 0,5, não era? Cadê aqui? E agora ele é 1,5 e o V2 trocou também. Pois é a consideração do módulo, né? Então pode ter acontecido uma coisa ou outra, a gente não sabe. Vamos ver como é que o autor... Se bem que a gente não vai ver como é que o autor vai resolver, porque a gente só tem o gabarito. Pois bem, então é isso, só tem o gabarito. E vamos ver o que o gabarito diz. Aqui acabou, né? Capítulo 13 começa. Então ele está dizendo que uma das velocidades é 0,5 e a outra é 1,5. Como ele não especificou, tanto faz, né? Eu perdi meu tempo à toa. Ele não deixou, não deu nenhuma descrição nem nada, né? Ele só quer que determine as velocidades após o choque das esferas A e B. Meio que não faz diferença, então. Quem é quem aqui nessa situação? Mas só pra ter certeza, né? Porque a gente hoje já passou por tanta coisa, né, cara? Tanta coisa passou pela gente que é complicado. Vamos catar aqui e jogar pra cá, que o Gemini vai ficar muito feliz em responder essa questão pra gente, né? Muito mesmo. Alegria impressionante. Quanto é que tu tá me cobrando por mês? Assine por sei lá o que? Não, muito obrigado. Faça o upgrade. Mas esse upgrade aí ele não deixa nem eu abrir em outra aba, né, cara? Se ele me deixasse olhar pra ver qual é que é o upgrade sem apagar isso aqui, eu ia dar uma olhada. Claro que eu não vou pagar, mas é só pra olhar mesmo. Não faz mal nenhum. Tá. De colisão frontal, utilizamos dois princípios fundamentais da física: conservação da quantidade de movimento, que a gente usou para encontrar a primeira equação, e a definição do coeficiente de restituição, que a gente também utilizou para encontrar a segunda relação, montar um sisteminha de equações e ser feliz. Tá? Beleza? O que ele chegou aqui? 2 mais 0 é igual a VA' mais VB'. Ele está usando linha para representar o final, tá certo. Tá, é o que a gente chegou, né? V'A mais V'B igual a 2. E foi o que a gente usou. E depois o coeficiente, ele vai chegar nesse sistema de equações aqui. Mas antes do sistema de equações... ele não está usando módulo. Olha só que maravilhoso, ó. Ele não está usando a relação certinha de módulo. Por que a gente não dá os parabéns pra ele, hein? Hein? Ai, cara, que coisa linda. Então, VA mais 1,5 é igual a 2. Tá, o VA é 0,5. Resposta final. As velocidades das esferas após o choque são: esfera A é 0,5 metros por segundo e a B é 1,5. Tá. Então, tem um jeito certinho de fazer, tá? Então, eu utilizando o módulo ali, eu quebrei com a situação toda. O que eu vou fazer?
eu vou copiar isso daqui, certo? Quer dizer, se ele me deixar copiar, eu vou copiar e vou colar lá para ver o que ele acha. É importante ter uma segunda opinião. Agora a gente bota assim: por que tá errado? Vamos ver como é que ele lida com essa situação. Seu raciocínio matemático está quase todo correto. Ai, que coisa bonitinha. Nossa, como eu fiquei feliz agora, hein? Não precisa ficar me elogiando, cara, não gosto disso. Mas o erro está na interpretação física da velocidade relativa e do coeficiente de restituição. Na física, o coeficiente de restituição não é apenas um módulo genérico. Ele segue uma lógica de aproximação e afastamento. O erro ocorre quando você considera a possibilidade V'2 menos V2' menos V1' igual a menos 1. Aqui estão os motivos pelos quais o segundo cenário está incorreto. A ordem das velocidades, afastamento, para que as esferas se afastem após a colisão frontal, onde a estrutura, onde a esfera 1 vinha de trás, a velocidade da esfera da frente V2 deve ser obrigatoriamente maior que a da esfera de trás V1. Se o V1' for maior do que o V2', isso significa que a esfera 1 atravessou a esfera 2, o que é fisicamente impossível para corpos sólidos. Tá, se a velocidade final da primeira esfera for maior que a outra, porque ela bateu. Não, tá, beleza, ok, tudo bem. Então dá para aceitar, inclusive o desenho lá foi considerado isso, né? Maravilhoso, então tem essa restrição, a velocidade final da primeira esferinha não pode ser maior que da segunda. Tá bom. Portanto, a única possibilidade real é o nosso V2' menos V1' ser igual a 1. A definição de coeficiente de restituição. A fórmula correta para colisões unidimensionais é tá bom. No seu caso, a velocidade de aproximação V1 menos V2 igual a 2 menos 0, tá? E velocidade de afastamento. Para que o E seja positivo, o numerador também deve ser positivo. Em relação ao sentido de movimento, o valor menos 1 indicaria que elas ainda estão se aproximando ou que houve uma inversão de posições impossível sem atravessamento. Resumo do erro. Ao abrir o módulo V2' menos V1' igual a 1 em duas opções, a primeira correta, né? A esfera da frente sai mais rápido que a de trás, e essa daqui incorreto. Isso resulta em V1' igual a 1,5 e o V2 igual a 0,5. Isso significaria que a esfera que estava atrás agora está à frente da esfera 2, mas com uma velocidade maior, o que implicaria que elas ocupam o mesmo espaço em algum momento, ocuparam o mesmo espaço em algum momento. Tá. Conclusão. Em problemas de colisão frontal, a velocidade do corpo que foi atingido será sempre maior que a velocidade, maior ou igual à velocidade do corpo que colidiu, a menos que elas ricocheteiem para direções opostas, o que não ocorre aqui, pois a massa é igual e a energia não é suficiente para inverter o movimento total de forma tão drástica, tão dramática. Drástica, certo? Você conseguiu entender por que a opção de atravessamento é descartada na física mecânica? Entendi. Desculpa. Ai, olha só, né? Olha como ele começou a coisa. Seu raciocínio matemático está quase todo correto. O raciocínio matemático, veja o uso das palavras, porque o físico é lamentável, né?
É de dar vergonha, o raciocínio físico não dá nem pra comentar. Mas tá bom, cara. O que é um problema, cara, esse jeito aqui de falar, né? É educado, mas é um problema, porque muitas pessoas vão ler uma coisa dessas e vão falar, nossa, não, realmente, né, cara, eu realmente, a matemática minha tá muito boa. Não, eu tava pensando certo, eu tava quase certo. E aí quando tu vai ler a descrição, tu percebe que eu cometi um monte de erros aqui, absurdos, assim, que são realmente absurdos, né? Se a gente parar pra pensar. Mas de início, ele me parabenizou, né, cara? Tava quase tudo bom. Vamos ver quanto é que ele cobra aqui pra ser feliz? Só de curiosidade. Faça o upgrade. O que que tem aqui? R$ 12,50 por mês. Ai, mas ainda tá com desconto, olha. Não. Depois, o que eu tô usando? 0 por mês. Ah, tá, pelo primeiro mês. Certamente que ia ser, né, cara? E o Ultra, 609 por mês. Por 3 meses. Depois pula pra 1.209 por mês. Nossa, mas esse daqui ele deve fazer coisas incríveis, né? Mas eu nem vou ler tudo que ele pode fazer. É muito recurso. Ó, olha esse daqui, ó, por 6 meses é 12. Depois pula pra 24. Menininho esperto, hein? E esse daqui que é 0 por um mês. É, não vale a pena, né, cara? O estresse de assinar esses negócios, tá colocando cartão e tudo. Pra depois ainda ter que cancelar. Né? É bobagem. Tá muito caro. Me ajuda muito, mas tá muito caro. De graça já é caro demais, tu imagina? Então, aqui a gente vai descartar algumas coisas, né? Certamente. Certamente que vai. Que barbaridade, né, tchê? O cara cometer erros assim, pá. Então vamos lá, vamos arrumar as coisas, refazer devagarinho. A pressa não é nossa, né? Tá bom, da quantidade de movimento, a gente chegou nessa relação aqui, tá tudo certinho, né? Aí imagino eu que não tem problema nenhum ter montado desse jeito. Tá. Agora do E, a gente vai ter o quê? Eu posso considerar o módulo? Meio que pelo visto não, né? Nesse caso. Então seria a velocidade relativa de afastamento aqui. Primeira coisa. Os dois estão se deslocando na mesma velocidade. Supostamente o V2 então tem o V2' que tem uma velocidade maior que o V1' ou igual, né? Nesse caso aqui, pelo que ele disse. Então a gente vai ficar com o nosso V2' menos o V1'. E essa aí seria a velocidade relativa aí dele, dividido por. Aí, na parte de baixo, a gente vai ter, como eles estão se aproximando, né? Aqui no caso inicial, né? Na parte inicial da coisa. Então eu só somaria as duas velocidades, né? Então vai ficar só o V1, bem dizer. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então a gente vai ficar com o V2'. Mas é uma beleza, hein? Menos V1'. Isso aí. Igual ao nosso E, que é 0,5, vezes o V1, que é 2. Então 0,5 vezes 2 dá 1. Pronto, tem uma das equações aqui. E agora a gente consegue montar certinho, né, cara? Que coisa impressionante. Se eu catar isso daqui, essa unidade aqui não tem por que ela ficar por aqui também. Tá, somando essas duas, eu vou ficar com 2V2' igual a 3. Então o nosso V2' vai ser 1,5 metros por segundo. E o nosso V1'
ou velocidade final do bloquinho A, né, vai ser 0,5. Porque a soma das duas velocidades a gente viu que tem que dar 2. Então, agora sim, tá tudo certo, tudo arrumadinho. 0,5 e 1,5. Certinho. Tá vendo? Então no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões maravilhosas. Muito obrigado pela tua companhia e até daqui a pouco.